irmã, vamos dar início à nossa meditação desta segunda-feira, dia 13 de junho. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Você sabe que dia 13 de junho é o dia de um santo muito popular aqui no Brasil, dia de Santo Antônio. Alguns chamam de santo casamenteiro, mas não é bem isso não, embora tenha uma tradição popular e não tem problema vê-lo desta forma, mas um santo evangelizador. Eu costumo até, nessas ocasiões, com bastante bom humor, lembrar as pessoas que ainda não conseguiram um casamento, que talvez precisa de melhorar alguma coisa para ver se encontra alguém. Não é um santo que vai arrumar homem ou mulher para ninguém. Vai depender da própria pessoa, mas eu não quero entrar nisso aqui não. Eu quero hoje mostrar para vocês uma coisa muito importante. Nós estamos vindo de um domingo que nós celebramos, o domingo da Santíssima Trindade. As três pessoas que formam um único Deus. Deus uno e trino. E esse Deus da Santíssima Trindade nos desperta para que também saibamos sermos abertos para a convivência. Não é? Convivência mesmo. Convivência incondicional. Convivência plena com todos, igual refletimos ontem. Mas você sabe o que mais dificulta a gente na convivência? Tem uma questão psicológica. Ela é absolutamente psicológica, ela é emocional. E que nos atrapalha a viver a convivência, a praticar a convivência. Sabe que coisa é esta? O medo. O medo, ele é determinador, ele determina tudo na gente, se a gente for dominado pelo medo. Inclusive, quanto mais o medo toma conta da gente, mais a pessoa vai sendo reduzida, mais a pessoa vai sendo diminuída. Nós temos de saber vencer o medo. Vamos ver aqui alguns exemplos de medo que muito nos apavora, assim, que nos faz tanto mal. Uma das coisas que o medo causa na gente, a gente tem medo de ser a gente mesmo. No entanto, aí já começa a dificuldade da convivência. A pessoa tem medo de ser ela mesma.
não consegue ser ela mesma, tem dificuldade em ser ela mesma. Ela prefere ser aquilo que a sociedade ou que o outro modela dela. Olha que perigo. Mas por que a gente tem medo de ser a gente mesmo? É porque nós temos uma fila danada de medo atuando dentro da gente. Vou dar para você exemplos de outros tipos de medo. Por exemplo, tem pessoas que têm medo de falar em público, mas tem medo mesmo. Em missas tem pessoas que sabem ler muito bem, mas tem medo de ler, nem é de falar, de ler em público. Imagina se for para falar sem ler. Tem pessoas que têm medo de todo mundo dos outros, sobretudo se for uma pessoa preconceituosa. Tem medo quando vê uma pessoa às vezes de aparência que possa gerar alguma suspeita. A pessoa já morre de medo, já até condena. Tem pessoas que têm medo de problemas. Claro que não devemos ir buscar problemas, nem de construir problemas, mas não precisamos ter medo dos problemas. Deus nos dá a inteligência, nos dá a capacidade para que nós possamos trabalhar os problemas. Quantas pessoas morrem de medo de vir a ter problema? Sem contar esses medos assim, mas tem um que eu acho que até é um pouquinho de doença. Eu também tenho um pouco disso, medo de altura. Às vezes me dá aquela... Isso tem um nome de uma doença que caracteriza isto. Tem pessoas que têm medo de lugares cheios e de multidões, onde tem muita gente, tem multidão. Tem pessoas que têm medo de escuro. Quando a gente é criança, é normal a gente ter medo do escuro. Mas fica adulto e não deixa de ser criança, porque continua tendo medo do escuro. Tem pessoas que têm pavor de lugares fechados, como elevadores, ou avião, para quem tem costume com isso. Esses lugares fechados. Isso tudo é um medo que já vai causando rombo lá dentro da gente e nos causa essa sensação. Tem pessoas que têm medo de sangue. Interessante, se a pessoa tiver um acidente, pode quebrar todinho, ficar todo quebrado. Mas se não sair uma gota de sangue, costumo falar, não, ele teve um acidente, mas não foi nada tão grave. Agora, se a pessoa não quebrou nada, mas se saiu ali, feriu e saiu sangue, ele está todo ensanguentado. Tem poças de sangue lá onde ele estava. Você está vendo o risco que tem do medo? Como é que ele faz criar essas fantasias dentro da gente? Irmão e irmã, mas tem medos muito sérios. Por exemplo, tem gente que não faz nada que precisa fazer porque tem medo da coisa não dar certo. Não estou precisando fazer uma cirurgia, mas não sei se isso vai dar certo, então eu prefiro não fazer. Estou precisando fazer um concurso, mas não vou nem fazer, porque eu tenho medo de não dar certo. Eu estou precisando de comprar determinada coisa, mas tenho medo de não dar conta de pagar. E esse medo das coisas não dar certo. Hoje é de Santo Antônio. Tem pessoas que ficam pedindo Santo Antônio namorado, namorada, mas na hora que consegue fica com medo de casar, porque tem medo de não dar certo o casamento. Esse medo sem sentido, não é? Sem sentido nenhum. Nós temos muito medo de uma coisa que dói muito quando acontece. Arrasa com a gente. Mas não precisa ter medo não, porque isso vai acontecer. Com você tendo medo ou não, isso acontece. Então é melhor você ter coragem para enfrentar isso, que são as percas. Percas e perdas, né? Quando pessoas da nossa intimidade morrem.
É um tipo de perca muito pesada. Tem pessoas que morrem de medo disso. A gente não torce para isso acontecer, não queremos que isso aconteça, mas não tenha medo, porque é a inclinação, é a tendência, é o giro da vida. A vida, todos nós vamos partir. Então não pode ter esse medo. Eu não desejo, mas não vou ter medo. Tem pessoas que têm medo do futuro. Olha, gente, eu gosto muito daquela frase que o futuro a Deus pertence. Mas tem gente que parece que esquece disso. Tem medo do futuro. Ainda mais quando pertence a essas religiões que ficam pondo inferno na cabeça dos outros. Aí a pessoa tem medo. Será que eu vou para o inferno? Às vezes a pessoa está fazendo um inferno da vida dele aqui na terra. E fica com esse medo de futuro. O futuro a Deus pertence, Deus providencia tudo para nós. Tem pessoas, essa aqui é duro, né? Que tem medo de morrer. Você deve ser uma pessoa precavida, uma pessoa que se domina, que evita qualquer coisa que pode gerar a morte. Temos que ter amor à vida, valorização da vida. Mas não precisa ter medo de morrer, não. Não precisa. É só cuidar da vida e pronto. O certo é a pessoa morrer quando chegar a hora dela. É bem verdade que tem pessoas que antecipam essa hora. Grande parte das pessoas que morrem antecipam isso. Mas a pessoa prudente e até corajosa, ela vai morrer porque chegou a hora. Ela não vai ficar caçando morte, mas também não precisa ficar morrendo de medo da morte. Tem um aqui que a gente morre de medo, muitas pessoas morrem de medo dela. Sabe qual que é? Medo de críticas. Medo do que os outros vão falar. Medo do que os outros, se os outros vão achar bonito ou não. Medo disso não agradar as pessoas. Então esse medo de ser criticado. A crítica você tem que conduzir da seguinte forma. A primeira coisa da crítica é você ver de onde ela está vindo. Se for de pessoa que merece ser considerada, aí você deve pegar a crítica, não é acreditar também que a crítica da pessoa está certa. Se autoanalisa em cima daquela crítica. Será que essa crítica tem essa razão? Não tem. Mas não precisa ter medo de ser criticado. Tem pessoas que às vezes poderia fazer uma coisa bem feita e não faz porque tem medo de ser criticado se não sai. Ainda mais quem tem a mentalidade de perfeccionista. Então esse medo de críticas. Medo do que pode acontecer. Irmão e irmã, olha aqui que tristeza. Tem pessoas que têm medo de tomar atitude. Aí deixa o tempo passar. Não toma as atitudes, não toma as atitudes, não toma as atitudes. Vai empurrando a vida. Você tem que acabar com esse medo de tomar atitude. Mas a atitude é sempre um risco. É um risco. Se eu errar na atitude que tomei, eu acertei em tomar atitude. Eu não errei porque eu procurei errar, mas a situação. Mas não tenha medo de tomar atitude. Isso atrasa a pessoa, isso faz com que a pessoa não resolva a vida. Irmão, irmã, você está conseguindo compreender o que eu quis mostrar para você? Ontem nós refletimos a respeito de Deus. Essa convivência com Deus. E quando você está com Deus, convivendo em Deus, Deus está preenchendo todo o seu interior. Uma das primeiras coisas que vai acontecer é você conseguir dominar esse medo. O medo existe onde a pessoa não tem uma abertura para a convivência com Deus. Quem tem abertura para a convivência com Deus, o medo não atinge essa pessoa. O medo está por ali, sempre está por perto.
mas não vai atingir a pessoa. Tem pessoas que têm medo de ter responsabilidade. Eu assumir minha responsabilidade? E se eu não der conta? Oh, meu Deus do céu. Geralmente a responsabilidade a gente assume sem a gente ter todas as condições para isso. E Deus vê a boa vontade da gente, Ele nos sustenta. Existem pessoas que têm medo de não ser capaz. Essas pessoas de autoestima baixa nunca acham que é capaz. É claro que a sociedade pôs isso na mente da pessoa, nas emoções da pessoa, mas não podemos ficar com esse medo de achar que não é capaz. Existem pessoas que têm medo. Esse aqui é complicado. Todos nós acabamos tendo medo disso, mas não precisa ter medo. Por exemplo, medo de ficar doente. Eu não quero ficar doente, de jeito nenhum. Para isso, a gente procura se alimentar, procura se higienizar, procura tomar todos os cuidados para não ter essas doenças que prostram, essas doenças incuráveis, essas doenças perigosas. Mas, irmão e irmã, não adianta você ficar com medo da doença. Você tem que ter coragem para enfrentar aquelas coisas que poderão te adoecer. Quanto mais a gente tem medo de doença, eu vi isso um pouco nesse Covid. Eu admiro e valorizo muito as pessoas que são cuidadosas para não pegar o vírus, que fazem uso de máscara, de álcool gel, de não sei o que lá, toma todos os cuidados. Agora tem pessoas que, além de tomar todos os cuidados, são exagerados nisso. Aquele medo, aquela fobia danada, tudo dela parece que tem Covid em tudo. É aquele medo do vírus. E interessante que já vi essas pessoas tão medrosas que acabam contraindo, pegando a doença. E não é um ou dois, não. São muitos que eu conheço que pertencem a essa visão. Então, meu irmão, minha irmã, nós temos de ter firmeza, coragem. O medo já favorece o adoecimento, sabe por quê? Porque o medo, ele baixa a nossa imunidade. Ele tem esse poder. Irmão e irmã, nós também temos medo, muito medo, às vezes de perdoar as pessoas. Alguns chegam até a dizer, e se depois a pessoa voltar a fazer isso novamente? Aí você perdoa de novo, né? 70 vezes 7, infinitas vezes. Existem pessoas que têm medo de viver. Não vive a vida. Só fica ali fechado. Não se expande, não se abre. Não se entusiasma. Essa convivência com Deus vai nos curando de todos esses medos. Esses medos, eu quero, daqui a pouco, daqui a uns dias, nós vamos iniciar o processo de refletir, de meditar a espiritualidade. Vamos ficar vários dias refletindo a espiritualidade. E vai entrar nesse assunto. Mas precisamos de vencer esses medos. Tem pessoas que têm medo da verdade, medo da verdade mesmo, acha que a verdade machuca, né? Medo da realidade. Não adianta você ter medo da realidade. Tem pessoas que vivem de ilusões, vivem de fantasias. Não adianta ficar com medo dessas coisas. Tem pessoas que têm medo de mudanças, medo de fracasso, medo de ser rejeitado, medo da incompreensão, medo do fim do mundo, medo do dia seguinte, medo de ajudar.
eu quero hoje propor a você o seguinte: conviva com Deus, intimamente com Deus. Conviva muito com Deus. Sem você perceber, você vai vencendo esses medos. É claro que quando você vence o medo, ele não vai embora para longe, ele fica ali por perto, esperando brecha para entrar na vida da gente. Mas quanto mais você vai convivendo com Deus, mais você vai adquirindo experiência e vai destruindo esses medos. Os medos não vão ter poder sobre você. Entendeu a reflexão de hoje? Ela parece muito teórica, ela é extremamente prática. Quem levar a sério essa meditação de hoje acaba refazendo a sua própria vida. É uma reestruturação da nossa vida. E nós meditamos com essa finalidade. Então agora eu faço a você uma pergunta bem pessoal. Será que você não está sendo dominado pelo medo? Não o medo geral, não. O medo específico, medo de cada coisa. Será que você não está deixando o medo te deter? Será que você não é daquelas pessoas que respira medo, vive sendo manipulado pelo medo? Reze agora um pouquinho a Deus. E peça a Deus para fazer com que você cada vez mais se entregue a Deus. E consequentemente, o medo vá desaparecendo da sua vida. Converse um pouquinho com Deus. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vamos receber a bênção especial desta segunda-feira. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, desça sobre todos vocês e vossas famílias bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até amanhã, se Deus quiser. Um forte abraço do amigo e irmão Padre José Carlos.